dia. Bom dia a todos os irmãos e prezadas visitas. Confesso que nunca vi a igreja de Canelas tão vazia como hoje. Mas também não é menos verdade que nunca estive aqui num sábado em que se vai, portanto, para os acampamentos regionais. Ou seja, isto é bom sinal, é sinal que temos muita juventude nesta igreja. E, portanto, os jovens estão no acampamento regional e fazem a diferença aqui na congregação. Muito bem, queridos irmãos, esta manhã eu gostaria de apresentar algo convosco que, de certo modo, tem uma ligação com o período do ano em que nós nos encontramos. Pois bem, como todos nós sabemos, nós vivemos no período em que a cristandade chama de Páscoa. Deixem-me esclarecer já de início que nós, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, não celebramos este momento, o que não equivale a dizer que seja incorreto nós fazermos referência à morte e à ressurreição de Cristo neste período, como é óbvio, não é? Não há nenhum mal nisso, bem pelo contrário, mas nós deveríamos fazer menção à morte e à ressurreição de Cristo sempre, não é? Assim como também o nascimento de Jesus, não apenas na chamada época natalícia, mas sempre. Pois bem, nesta altura do ano, como dizia, a cristandade comemora a Páscoa. Pois bem, eu gostaria que nós fôssemos fazer uma viagem à primeira Páscoa. E quando nós abrimos a Bíblia, nós vemos que a primeira Páscoa que foi instituída, ela foi precisamente antes da saída do Egito. Daí o título do meu sermão hoje, Saída do Egito. Vamos a Êxodo, capítulo 12, e nesse capítulo 12 de Êxodo, nós temos aí a instituição da Páscoa. Aliás, a minha versão bíblica, não sei se a vossa também tem o título A Instituição da Páscoa. Êxodo, capítulo 12. Vamos ler alguns versículos deste capítulo 12 de Êxodo. Êxodo, capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 1, neste capítulo 12. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Nesta altura houve um acertar de calendário. Houve aquilo que os ingleses dizem um reset, ou seja, o calendário foi posto a zero. Porquê? Porque seria o tempo em que o povo de Israel iria sair do Egito. E o tempo começaria a ser contado a partir dessa altura. Portanto, seria o primeiro mês, e no versículo 3 nós lemos: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Versículo 4. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Versículo 5. Como é que deveria ser este cordeiro? O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, ou seja, havia a possibilidade, normalmente era um cordeiro que se iria escolher, mas também podia ser um cabrito. Versículo 6. E o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará quando? No crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Versículo 11. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogénitos, desde os homens até aos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia, que seria o dia de Páscoa, vos será por memorial. E o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Versículo 15. 7 dias comereis pães asmos.
Logo, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até ao 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Reparem neste pormenor. Depois eu irei falar dele mais à frente. Versículo 16. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos até à tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se haste nenhum fermento. Mais uma vez, esta indicação. Devia haver uma total ausência de fermento no serviço da Páscoa. Por 7 dias não se haste nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Versículo 21. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Reparem aqui nesta frase, imolai a Páscoa. O que é que deveria ser imolado? Já tínhamos visto, era o cordeiro, mas agora aqui, em vez de se falar no cordeiro, fala-se na Páscoa. Imolai a Páscoa. Versículo 22. Tomai um molho de hisopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios quando vir, porém, o sangue na verga da porta, e em ambas as ombreiras passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. É a repetição de algo que já tinha sido dito anteriormente. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Qual rito? O rito da Páscoa. Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Agora, versículo 29 em diante diz o seguinte: Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogénitos na terra do Egito, desde o primogénito de Faraó, que se assentava no seu trono, até ao primogénito do cativo, que estava na enxovia, e todos os primogénitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e a Arão e lhes disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. É interessante que o povo de Israel não saiu do Egito enquanto Faraó, o monarca do Egito, não deu ordem. Okay? Ele acabou por deixá-los ir. Portanto, é o que lemos nestes versículos 31 e 32. Versículo 33. Os egípcios apertavam com o povo, ou seja, com o povo de Israel, apressando-se em lançá-los fora da terra do Egito, pois diziam: todos morreremos. Versículo 34. O povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas, com os seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. Isto tinha sido uma indicação que Deus tinha dado a Moisés para que os israelitas pedissem aos egípcios tudo isto. Vem em Êxodo 3, 21 e 22. Versículo 36, neste mesmo capítulo 12. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. E finalmente o versículo 37 fala do início do Êxodo, dizendo assim: Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, foi a primeira etapa do Êxodo, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. Ellen White, referindo-se a este misto de gente, diz que eram egípcios que subiram com eles. E ela diz mais que foi este misto de gente que provocou a maior parte dos problemas no seio do povo de Israel durante as suas peregrinações. Versículo 39.
E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito. Não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor que devem todos os filhos de Israel comemorar em suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Pois bem, temos aqui então no capítulo 12 a primeira instituição da Páscoa. E como os irmãos perceberam por esta leitura, temos aqui vários acontecimentos que agora vamos entrar em detalhe. Nós temos então aqui, portanto, a primeira instituição da Páscoa. Então, a Páscoa, nós podemos dizer que é algo que deveria ser comemorado e foi, exceptuando alguns períodos da história de Israel em que o povo estava em apostasia, em que eles não comemoraram a Páscoa, tirando esses momentos, a Páscoa foi sempre comemorada. E, aliás, os judeus ainda hoje comemoram a Páscoa. Pois bem, a Páscoa foi, ou é um acontecimento que é celebrado em memória da libertação do povo de Israel do Egito. Ora, eu gostaria de chamar a vossa atenção para alguns pormenores no tempo que provavelmente poderão ter-vos passado despercebidos. Em primeiro lugar, quero chamar a vossa atenção para o facto, não vou ler novamente, porque já lemos, que no versículo 3 diz que no dia 10 do primeiro mês eles deveriam escolher um cordeiro, ou um cabrito, podia ser, e que esse animal deveria ser guardado em vida por 4 dias. Porquê? Porque esse animal era escolhido no dia 10, reparem o versículo 3, aos 10 deste mês cada um tomará para si um cordeiro, mas no versículo 6 diz, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. Por 4 dias o animal deveria ser guardado e só no 14º dia é que esse animal deveria ser imolado. E em que período do 14º dia é que o animal deveria ser imolado? Pois bem, ao crepúsculo da tarde, conforme diz o versículo 6. E depois, no versículo 8 diz, naquela noite, qual noite? A noite que se seguia ao crepúsculo da tarde. Bom, vamos lá agora fazer aqui contas. Sabem que na contagem bíblica um dia começa quando? Ao pôr do sol, certo? Podia agora mostrar-vos os textos que provam isso mesmo, mas não vou por aí para nós adiantarmos. Então, o que é que isto quer dizer? Ao crepúsculo da tarde quer dizer antes do pôr do sol, mesmo quando a tarde está a findar. Então, o animal, fosse cordeiro ou cabrito, deveria ser imolado, ou seja, sacrificado no crepúsculo da tarde, do 14º dia. Entretanto, a tarde findaria, ou melhor, a tarde começaria, melhor dito, o dia é que findaria, a tarde, porque reparem que a tarde, na linguagem bíblica, refere-se à parte escura do dia. Por isso é que em Gênesis 1 diz, e foi a tarde e amanhã o primeiro dia, foi a tarde e amanhã o segundo dia, foi a tarde e amanhã o terceiro dia. Portanto, a tarde refere-se ao período que vai desde o pôr do sol até ao nascer do sol. Amanhã é desde o nascer do sol ao pôr do sol. Então, recapitulando. No 14º dia, ao crepúsculo da tarde, o animal, fosse ele cordeiro ou cabrito, era imolado. Ok? Entretanto, o sol iria pôr-se. Ao colocar-se o sol, começava um novo dia. Então entrávamos no dia 15, certo? Porque o animal tinha sido imolado no 14º dia ao crepúsculo. Estão a entender? Então, quando aqui no versículo 8 fala naquela noite comerão a carne assada no fogo, já era a noite do dia 15, certo? E mais à frente, quando diz no versículo 29, aconteceu que à meia-noite, que meia-noite era esta? Era à meia-noite já do dia 15. À meia-noite feriu o Senhor todos os primogénitos na terra do Egito. E o que é que aconteceu? Nessa mesma noite, segundo o versículo 37, partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote. Então, quando é que o povo de Israel saiu do Egito? Saiu de noite. Mas em que noite? Na noite do dia 15. E conforme diz aqui, no versículo, vou recordar, no versículo 42 do capítulo 12 diz, esta noite se observará
ao Senhor, porque nessa noite, os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Ora bem, que significado especial é que isto tem? Bom, vamos agora ao Novo Testamento, ao Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22. E vamos ver que este evangelista, que era médico também, Lucas, sabemos que ele era médico. Existe um texto em Colossenses que nos fala de Lucas como médico. Ele diz o seguinte, Lucas capítulo 22, versículos 7 e 8, em primeiro lugar, diz assim: chegou o dia dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Reparem aqui na ligação que Lucas faz entre o dia dos pães asmos e a Páscoa. E já iremos ver porquê. Jesus, pois, versículo 8, enviou Pedro e João dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Agora reparem, não se esqueçam do que é que se comia na Páscoa. Mas vamos continuar a ver. Versículo 11. Deixem-me ler o 9 e o 10 também, para perceberem todo o relato. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: ao entrares na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, segui-o até à casa em que ele entrar. E dizia ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te onde é o aposento no qual hei de comer o quê? Hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado e ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam o quê? A Páscoa. Reparem que aqui o evangelista Lucas usa a palavra Páscoa. E não se esqueçam que esta Páscoa que os judeus comemoravam neste período do ano era a Páscoa que se começou lá, precisamente antes da saída do povo de Israel do Egito. Versículo 14. De Lucas 22. Chegada a hora, pôs Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E o que é que o Senhor vai comer? Versículo 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. E depois diz, portanto, aqui o Senhor começa a introduzir a revelação do traidor. Muito bem, o que é que nós temos então aqui? Pois bem, temos então aqui a indicação de que Jesus quis, naquele ano, ou melhor, naquele período em que ele estava para morrer, comemorar a Páscoa. Pois bem, a grande pergunta é: porquê é que Jesus queria comemorar a Páscoa nesta altura? Bom, em primeiro lugar, porque era neste período do ano que se devia comemorar a Páscoa. Deixem-me ler um texto que há bocadinho me passou, em Levítico, no capítulo 23, onde vem a lista das festas religiosas que anualmente o povo de Israel comemorava. Vem aí a primeira festa, obviamente, tem que ser a Páscoa, porque era logo no início do ano. Levítico, capítulo 23, e vamos ler os versículos 4 a 6. Diz assim: são estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações, que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, diz-vos alguma coisa este 14 do mês? É exatamente lá em Êxodo 12, em que dia é que o cordeiro era imolado? No crepúsculo da tarde, mas de que dia? Do dia 14. Então diz aqui, no mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor, 7 dias comereis pães asmos. Estão a ver aqui a interligação que este texto nos dá entre a festa da Páscoa e a chamada festa dos pães asmos, sendo que a festa da Páscoa era no dia 14 e a festa dos pães asmos era logo no dia seguinte, no dia 15. Certo?
Ora bem, então, se em Lucas 22, Lucas faz referência à festa dos pães asmos e à Páscoa, quer dizer que naquele período, portanto, o povo judeu estaria a comemorar a Páscoa. E agora sabem algo muito interessante? Pois bem, vamos ao Evangelho de João agora, João capítulo 19. João capítulo 19. E vamos ler o versículo 31. João, Evangelho de João, capítulo 19 e versículo 31. Diz assim: Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, o que é que isso quer dizer, visto como era a preparação? Que dia é que era? Era sexta-feira. Porquê? Porque o dia da preparação era assim conhecida a sexta-feira, o dia da preparação para o sábado, obviamente. Pois era, visto como era a preparação, e agora repare o que é que João diz. Pois era grande o dia daquele sábado. Não sei se as vossas versões apresentam também esta expressão, grande, certo? Aparece lá? Pois era grande o dia daquele sábado. Rogaram a Pilatos que se lhes quebrasse as pernas e fossem tirados. Sabem, muitos eruditos consideram que João escreveu neste seu evangelho que era grande o dia daquele sábado. Sabem porquê? Porque neste ano específico da morte de Cristo, estamos a falar do ano 31 da nossa era, pois bem, o sábado da Páscoa, ou o sábado, que pode ser também, e aqui faço um parênteses para dizer que esta questão do acerto exato de datas tem levantado muita discussão entre os teólogos, entre os eruditos, e vou-vos dizer, a única dificuldade está com um dia, ou seja, uns dizem que Jesus terá morrido no dia 14, outros no dia 15. Eu sei, eu estou a par desta polémica, mas eu vou-vos dizer a minha compreensão. E que é o seguinte: à luz deste versículo, nós temos que João está a falar do dia da preparação, ou seja, uma sexta-feira, dia da semana. E diz que o sábado, que era o dia a seguir, era grande. Ora, se é verdadeiro o argumento de que esse dia era grande porque era um duplo sábado, ou seja, era o sábado semanal do sétimo dia, mas era também um sábado cerimonial, então o que é que isso quer dizer? Quer dizer que de duas uma, ou esse sábado era o sábado da Páscoa, e nesse caso seria o dia 14, ou então seria também o sábado da festa dos pães asmos, que também era uma solenidade. Sabem, eu tendo a acreditar que Jesus morreu no dia 14, ou seja, na sexta-feira era o dia 14 e Jesus morre exatamente no crepúsculo da tarde. Reparem que em Mateus 27... Mateus capítulo 27, e no versículo 45, já agora, há bocadinho não disse, mas aproveito para dizer que as festas mencionadas em Levítico 23 eram considerados sábados. Todos os dias em que havia uma solenidade, uma festa solene, era um sábado. Por uma razão muito simples. É que a palavra sábado em hebraico, Shabbat, quer dizer repouso. É o significado de Shabbat. Shabbat é repouso. Sábado, a palavra sábado é repouso. Portanto, qualquer dia que fosse o dia de repouso, fosse o sábado do sétimo dia semanal, que é o repouso, fosse os dias das festas, eram sábados. Só que nesse ano, como eu disse, no sábado semanal havia outro sábado, que era um sábado cerimonial, ok? Aqui em Mateus 27, no versículo 45, então, nós lemos: Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. E, finalmente, no versículo 50 diz: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. O que é que nós podemos concluir? Que Jesus entregou o Espírito ao Pai, ou seja, faleceu, quando algures após a hora nona. Ora, o que é que era a hora nona na nossa forma de contar as horas hoje? Pois bem, era a partir das 15 horas.
Sabem que... Conhece aquela parábola dos trabalhadores alugados a diferentes horas? Que o dono do campo contratou uns à primeira hora, depois foi à praça e contratou outros à terceira hora, depois outros à hora sexta e finalmente à hora 1/10 ainda contratou. Pois bem, essas horas eram... A primeira hora era mais ou menos, corresponde no nosso horário hoje, das 6 às 7 da manhã. A segunda hora das 7 às 8. A sexta hora correspondia ao meio-dia. Daí que venha, isto é uma herança, isto era a forma de contar dos romanos. Daí que venha, por exemplo, na nossa língua hoje, quando nós falamos da sesta, a sesta é o repouso que se fazia por volta da hora sexta. Daí sexta, sesta, vem daí essa afinidade de palavras. Então a hora nona corresponde às 15 horas, as nossas 3 horas da tarde. Ou seja, já estamos a entrar no período do dia em que o dia já está a declinar. Ok? Aliás, alguns até consideram que crepúsculo é quando o sol já começa a baixar no horizonte, ou seja, a partir do meio-dia, mais ou menos. Quando ele começa a baixar, entramos no crepúsculo. Embora nós chamemos crepúsculo mais perto do pôr do sol. Seja como for, Jesus morre no crepúsculo do dia e agora reparem, quando é que o Cordeiro da Páscoa morria? No dia 14 ao crepúsculo da tarde. Pois bem, amigos, eu acredito que Jesus morreu exatamente nesse dia. E ao morrer nesse dia, ele pôde cumprir todas as especificações do Cordeiro Pascal. É por essa razão que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 5, 1 Coríntios, capítulo 5, vamos ver esse texto, 1 Coríntios, capítulo 5, diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de facto sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, há versões que dizem nossa Páscoa, foi quê? Foi imolado. Porquê que Jesus pôde ser considerado o Cordeiro Pascal? Bom, João, quando viu Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui o apóstolo Paulo diz: Cristo, nossa Páscoa, ou Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. 1 Coríntios 5, 7. Ok? Então reparem, Cristo pôde ser o nosso Cordeiro Pascal porque ele cumpriu rigorosamente e ao pormenor todas as especificações do Cordeiro Pascal. Ou seja, a festa da Páscoa foi instituída como memorial da libertação que Deus operou em favor do seu povo de Israel, libertando-os do Egito, certo? Mas essa Páscoa, para além de ser um memorial da libertação do povo de Israel do Egito, era também uma festa preditiva, ou seja, era uma previsão daquilo que iria acontecer com Cristo. E quando Cristo veio, pois bem, ele vai morrer exatamente no mesmo período do ano, no mesmo mês, no mesmo dia, no mesmo período do dia em que o cordeiro era imolado, revelando assim o quê? Que todos aqueles cordeiros que eram imolados ano após ano, estou a falar da festa da Páscoa, porque no restante período do ano também havia imolação de cordeiros, mas estou a falar do Cordeiro Pascal, pois bem, esse Cordeiro Pascal apontava para o verdadeiro Cordeiro, que é Jesus Cristo. Então, quando Jesus, segundo Lucas, em Lucas 22, diz que Jesus assentou-se à mesa com os seus discípulos e diz: tenho ansiosamente desejado comer convosco esta Páscoa, porquê que agora ali não há cordeiro para eles comerem? Como havia em todas as festas anuais da Páscoa. Não havia cordeiro porque ele próprio era o cordeiro. Então o que é que o Senhor agora vai fazer? Vai substituir o cordeiro pelo quê? Pelo pão. Bom, o pão, podemos dizer, na realidade não era uma substituição, porque já havia os pães asmos, certo? Mas ele vai substituir o cordeiro, aí podemos dizer mais corretamente, pelo vinho, que era um símbolo do seu sangue. Lembram-se de lá em Êxodo 12 nós termos visto que não podia haver fermento algum em casa das pessoas? O fermento tinha que ser todo retirado. E reparem, se não podia haver fermento nas casas, muito menos havia fermento quer nos pães, e obviamente o vinho que o Senhor tomou com os seus discípulos, quer o pão, quer o vinho que ele tomou, não tinham seguramente fermento. Porque o fermento é um símbolo do pecado. E, portanto, Cristo não poderia ser corretamente representado por símbolos que tinham pecado no seu interior. Então, reparem,
qual é a festa para nós hoje que é a verdadeira Páscoa? Pois bem, a verdadeira Páscoa para nós hoje é a cerimónia da ceia do Senhor. Essa é que é a verdadeira Páscoa. Agora, será que nós estamos num tempo em que corresponde à Páscoa judaica? Sim, porque sabem que o 14º dia ou 15º dia correspondia, no nosso calendário atual, que é o chamado calendário gregoriano, isto foi o Papa Gregório, não me lembro o número, que em 1582, portanto, houve uma reforma do calendário, e essa reforma foi que nós passámos de uma quinta-feira, 4 de outubro, para a sexta-feira, 15 de outubro. Ou seja, nesse ano de 1582 não houve o dia 5 de outubro, 6 de outubro, 7 de outubro, 8 de outubro, 9 de outubro, 10 de outubro, 11 de outubro, 12, 13, 14. Esses dias não houve. Passou-se do dia 4 de outubro ao dia 15 de outubro. Mas não houve alteração do ciclo semanal. Passou-se de uma quinta-feira para uma sexta-feira. Apenas fez um acerto de calendário. E esse calendário é chamado o calendário gregoriano, que é o calendário que ainda nós hoje temos. Porquê que houve necessidade de se fazer esse acerto? Só uma curiosidade. Por uma razão simples. É que, a partir dessa altura, as observações astronómicas começaram a ser mais fidedignas. E, portanto, começou-se a ver que o calendário estava atrasado em relação, portanto, ao movimento da Terra à volta do Sol. E, portanto, fez-se ali um acerto. Pois bem, no nosso calendário atual, o 14º dia ou 15º dia, portanto, do primeiro mês, corresponde a fim de março e início de abril. No entanto, a forma como a Igreja Católica Romana, que é quem calcula o período da Páscoa que nós estamos a viver, a forma como esse cálculo é feito não tem nada de bíblico. Embora o período seja mais ou menos o mesmo, esse método não tem nada de bíblico. Eu vou-vos dizer qual é a fórmula que o Vaticano utiliza para o cálculo da Páscoa. O chamado domingo de Páscoa é, aqui vai a fórmula, vejam se conseguem fixar, é o primeiro domingo depois da lua nova, depois do equinócio de março. O que é que isto tem de bíblico? Não tem nada. Ou seja, isto é a origem pagã. Ou seja, assim como, por exemplo, o Natal é uma festa que, digamos, vai ser buscada a data ao paganismo, porque o dia 25 de dezembro era considerado um grande dia de festa para os pagãos. E sabem porque é que eles usavam o dia 25 de dezembro para a comemoração? Porque eles, nas suas observações, começavam a ver, sabem que o Sol, na sua aparente caminhada, ele vai descendo no inverno, vai descendo, atinge o ponto mais baixo no solstício de dezembro e depois começa a subir, no movimento aparente, certo? Pois bem, eles sabiam que a partir de 25 de dezembro, mais ou menos, hoje sabemos que não é 25 de dezembro, é aí 20, 21, ainda o último solstício de inverno que tivemos foi no dia 20 de dezembro. Pois bem, eles reparavam que a partir daí o Sol começava a subir novamente, ou seja, ressuscitava novamente. Então era um grande dia de festa para os pagãos. Daí o dia 25 de dezembro ser um dia importante. Pois bem, também a forma de calcular a Páscoa é baseado numa fórmula de origem pagã. Após o equinócio de março, que pode ser 20, 21, 22, 23 de março, vê-se quando é que é a lua nova e depois de se calcular a data da lua nova, é só saber qual é o primeiro domingo a seguir à lua nova e esse é o domingo de Páscoa. Ok? Mas isto nada tem, portanto, de bíblico. Volto a dizer, o que é que nós devemos, como cristãos adventistas do sétimo dia, enfatizar? O que nós devemos enfatizar é que a Páscoa hoje, a verdadeira Páscoa, é a cerimónia, ou seja, o ritual de Páscoa, é a cerimónia da ceia do Senhor que o Senhor iniciou com os seus apóstolos no próprio momento em que o povo judeu estava a comemorar a Páscoa que foi instituída antes da saída do povo de Israel do Egito. Por outras palavras, o que é que a Páscoa cristã simboliza? Simboliza a libertação que Deus concede ao seu povo dos seus pecados e que é, através da imagem da libertação do seu povo passado do Egito, é uma imagem da libertação que Deus opera pela sua morte na cruz do Calvário dos nossos pecados. Então, a verdadeira Páscoa cristã é nós olharmos para a morte de Cristo
como resgate pelos nossos pecados, através dessa morte de Cristo, nós somos resgatados do pecado, nós somos resgatados do Egito espiritual. E por falar em Egito espiritual, e eu creio que ainda tenho uns minutinhos, eu gostaria de dizer o seguinte. Sabem que no livro do Apocalipse, no capítulo 11, venham ver esse texto comigo, por favor. Em Apocalipse, no capítulo 11, e agora aparentemente vamos agora entrar aqui num outro assunto que parece que não tem nada a ver com aquilo que dissemos até agora. Em Apocalipse, no capítulo 11, esta é uma profecia que normalmente, não vou dizer que os irmãos não conheçam, mas normalmente não é muito falado entre nós. Embora Ellen White se refira a ela no Grande Conflito, e já vos vou ler aqui uma passagem de Ellen White. Temos aqui, em Apocalipse, no capítulo 11, a partir do versículo 3, o seguinte texto. Eu vou ler. Darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidas de pano de saco. Já vos vou dizer o que é que isto significa. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm a autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem, têm a autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. O seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que, espiritualmente, reparem nesta palavra, espiritualmente, se chama quê? Sodoma e Egito. Cá aparece o nome Egito. E é por isso que eu fui ler esta passagem. Onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Muito bem. Quem lê isto à primeira não percebe patavina do que acabou de ler. Não sei se os irmãos conhecem esta profecia, mas deixem-me agora aqui pegar no livro O Grande Conflito e deixem ver aqui o que é esta mensageira do Senhor, inspirada por Deus, diz acerca desta profecia. Diz assim: quando acabarem ou estiverem a acabar a sua pregação, isto referindo-se às duas testemunhas mencionadas no versículo 3. Já agora, estas duas testemunhas é um simbolismo quer do Antigo, quer do Novo Testamento. O Antigo Testamento é uma testemunha, o Novo Testamento é outra testemunha. Ok? Quando acabarem, ou estiverem a acabar a sua pregação, o período em que as duas testemunhas deveriam profetizar vestidas de luto terminou em 1798. Aproximando-se do fim da sua obra em trevas, o poder representado pela besta que sobe do abismo deveria fazer guerra contra elas que é as duas testemunhas, ou seja, as Escrituras, Antigo e Novo Testamentos. Em muitas das nações da Europa, os poderes que governaram na Igreja e no Estado foram durante séculos dirigidos por Satanás por intermédio do papado. Aqui, porém, é feita referência a uma nova, escutem bem, nova manifestação do poder satânico. E como é que esta nova manifestação do poder satânico se manifestou na prática? Escutem bem. A política de Roma tinha sido, sob uma aparente reverência para com a Bíblia, conservá-la encerrada numa língua desconhecida, escondendo-a do povo. Sob o seu domínio, ou seja, o domínio de Roma, as testemunhas, ou seja, Antigo e Novo Testamento, profetizaram vestidas de luto, no sentido simbólico. Mas um outro poder, a besta do abismo, deveria surgir para fazer guerra aberta e declarada contra a palavra de Deus. Quem foi este poder que fez guerra declarada à palavra de Deus? Irão ver. A grande cidade em cujas ruas as testemunhas foram mortas e onde os seus cadáveres ficaram é simbolicamente, ou seja, espiritualmente, o Egito. Estamos a falar do Egito. De todas as nações apresentadas na história bíblica, escutem aqui, foi o Egito que, da forma mais ousada, negou a existência de Deus, ok? Negou a existência do Deus vivo e resistiu aos seus preceitos. Nenhum monarca jamais se aventurou a uma rebelião mais aberta e arrogante contra a autoridade do céu do que o rei do Egito. Quando, em nome do Senhor, a mensagem lhe foi levada por Moisés, Faraó respondeu orgulhosamente. E esse texto está em Êxodo 5:2. Venham ver esse texto comigo. Êxodo capítulo 5, versículo 2. Êxodo capítulo 5 e versículo 2. Não se esqueçam, Ellen White está aqui a dizer que o Egito foi, portanto, a nação que no passado
mais se levantou de forma arrogante contra Deus, na pessoa do seu monarca, ou seja, de Faraó. Vamos ver o que é que Faraó disse. Êxodo capítulo 5, deixem-me ler também o versículo 1. Vamos ler os versículos 1 e 2. Êxodo 5, 1 e 2. Diz assim: Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Versículo 2. Reparem na resposta de Faraó. Respondeu Faraó: Quem é o Senhor, para que ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Quem é o Senhor? Olhem para a arrogância nesta pergunta. Versículo 2 ainda. Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Não conheço o Senhor. O mais importante monarca da mais importante nação da terra neste período da história humana, que era o Egito, disse claramente: não conheço o Senhor. E sabem, Ellen White, comentando isto, diz assim: isto é ateísmo. Está cá. E a nação representada pelo Egito, agora voltando ao Egito espiritual mencionado em Apocalipse 11, diz assim: E a nação representada pelo Egito daria expressão a uma negação idêntica às reivindicações do Deus vivo e manifestaria o idêntico espírito de incredulidade e desafio. A grande cidade é também comparada simbolicamente com Sodoma. A corrupção de Sodoma na violação da lei de Deus manifestou-se especialmente na licenciosidade, e esse pecado também deveria ser uma característica preeminente da nação que cumpriria as especificações desta profecia. Estamos a falar da profecia de Apocalipse 11. Segundo as palavras do profeta, pois, um pouco antes do ano 1798, haveria um poder de origem e caráter satânico que se levantaria para fazer guerra à Escritura Sagrada. Não sei se já descobriram que nação foi esta. E na terra em que o testemunho das duas testemunhas de Deus deveria assim ser silenciado, manifestar-se-ia o ateísmo de Faraó e a licenciosidade de Sodoma. Se ainda não descobriram, agora vão descobrir de que nação estamos a falar. Esta profecia teve o mais exato e preciso cumprimento na história da França. Durante a Revolução, sabem que a Revolução Francesa começou em 1789 e estendeu-se até quase ao final desse século, do século XVIII, 1799. Normalmente colocam 1799 como o ano em que terminou a Revolução Francesa, ou seja, desde 1789 a 1799. Há outros que dizem que foi até 1800, ou 1801, 1802, primeiros anos do século XIX. Bom, mas durante a Revolução, em 1793, o mundo pela primeira vez ouviu uma assembleia de homens, nascidos e educados na civilização e assumindo o direito de governar uma das maiores nações europeias, que é o caso da França, levantar a voz em coro para negar a mais solene verdade que a alma do homem recebe e renunciar unanimemente à crença e à adoração da divindade. A França, escutem agora, é a única nação do mundo relativamente à qual se conserva um registro autêntico de que, como nação, se levantou em aberta rebelião contra o autor do universo. Tem havido, e ainda continua a haver, um grande número de blasfemos e de incrédulos na Inglaterra, Alemanha, Espanha, podíamos dizer também Portugal e noutras terras. Mas a França fica à parte. Na história universal, como o único Estado que, por decreto da Assembleia Legislativa, declarou não haver Deus. E em cuja capital, Paris, toda a população, e uma vasta maioria em toda a parte, mulheres assim como homens, dançaram e cantaram com alegria, aceitando a declaração. A França também apresentou as características que mais distinguiram Sodoma. Durante o período revolucionário, ou seja, da chamada Revolução Francesa, mostrou-se um estado de rebaixamento moral e de corrupção semelhante ao que contribuiu para a destruição das cidades da planície, como foi o caso de Sodoma. E o historiador apresenta juntamente o ateísmo e a licenciosidade da França, tal como a profecia os dá. Ligado intimamente a estas leis que afetam a religião, estava a que reduzia a união pelo casamento, o mais sagrado envolvimento que os seres humanos podem formar, cuja indissolubilidade contribui da maneira mais eficaz para a consolidação da sociedade, à condição de mero contrato civil de caráter transitório, em que quaisquer duas pessoas poderiam empenhar-se e que à vontade poderiam desfazer.
Se os demónios se tivessem disposto a trabalhar para descobrir um modo mais eficaz de destruir o que fosse vulnerável, belo ou perdurável na vida doméstica e de obter ao mesmo tempo a certeza de que o mal, que era o seu objetivo criar, se perpetuaria de uma geração a outra, não poderia ter inventado plano mais eficiente do que a degradação do casamento. Sophia Arnaud, a atriz famosa pelos seus ditos espirituosos, descreveu o casamento republicano como sendo o sacramento do adultério. O que é que ficou registado na história relativamente à Revolução Francesa? Pois bem, uma das nações, ou a única nação que declaradamente, oficialmente, se declarou ateia. Deus não existe. Pois bem, nisto, o que é que a França viveu durante o período revolucionário, durante o período da Revolução Francesa? O mesmo espírito de quê? Do Egito. Então, amigos, não sei se já estão a compreender aqui um bocadinho o quadro geral. O quadro geral é este. Quando o povo de Israel saiu do Egito, ou seja, foi libertado, quando se deu a saída do Egito, pois bem, eles foram libertados de toda a influência negativa, pagã, que tinham recebido no Egito. E uma dessas influências era precisamente o ateísmo, a negação de Deus. E ao longo da história, este espírito de negar a Deus sempre existiu em pessoas, em comunidades, etc. Mas, novamente, na história da humanidade, temos uma nação que se levanta e podemos dizer é o Egito moderno, assim chamado em Apocalipse 11, conforme vimos. E sabem uma coisa? Foi essa Revolução Francesa que contribuiu para que nos anos que seguiram à Revolução Francesa muitas ideologias de base ateia vissem a luz do dia. Já aqui vos fiz referência. Apareceu o comunismo no início do século XIX, apareceu o evolucionismo, apareceu a psicanálise, apareceu a psiquiatria, apareceu o humanismo, apareceu o feminismo, apareceu uma série de correntes ideológicas, todas elas com um ponto comum: negam Deus e os seus valores. Sabem o que é que eu considero, amigos, que... Aliás, tenho pena, eu esqueci-me de... Quando vinha para cá é que me lembrei. Há uma citação de Ellen White, na página 228 de Educação, onde ela diz que os princípios que foram vistos atuar durante a Revolução Francesa seriam vistos no mundo no tempo do fim. E nós, amigos, hoje em dia, nós vivemos no mundo... Reparem, quando nós falamos, por exemplo, que o mundo está secularizado, sabem uma coisa? Eu já cheguei a esta conclusão. A secularização do nosso mundo, e particularmente das nossas sociedades ocidentais, deve-se em grande parte àquilo que nós herdamos, que o mundo herdou, má herança da Revolução Francesa. O ateísmo é uma religião, eu atrevo-me a dizer. É uma religião. Porque atua da mesma maneira. É uma religião falsa, obviamente, porque, reparem, o fundamento do ateísmo é a negação de Deus. E se nega Deus, nega-se todos os princípios. O objetivo dessas pessoas é deitar por terra os valores morais do judaísmo e do cristianismo. E, amigos, sair do Egito hoje é nós abandonarmos por completo essa ideologia, essa mentalidade. Estão a perceber o que é que significa para nós hoje sair do Egito? Sair do Egito é abandonar por completo essas ideologias. E, portanto, nós não podemos, como cristãos, aceitar ideologias que, na base, no fundamento, negam Deus. Simplesmente não podemos. Por muita coisa positiva que essas ideologias possam ter, pois bem, elas estão condenadas ao insucesso porque na base não existe Deus. Portanto, sair do Egito hoje é nós abandonarmos essas ideologias. Sabem que, e vou terminar, sabem que na história do povo de Israel houve 2 momentos na história desse povo em que eles estiveram sob a escravidão. Ou eles tiveram, portanto, foram escravos de outra nação. O primeiro episódio foi no Egito, que estamos a falar, e o segundo episódio foi em Babilónia, visto que a nação de Judá foi levada cativa para a Babilónia. Reparem, o povo de Deus esteve cativo no Egito e depois esteve cativo em Babilónia. E sabem, são estes 2 grandes poderes que têm as suas ideologias próprias, que hoje, de uma forma espiritual ou ideológica, ainda se fazem sentir no nosso meio.
Quando nós lemos, e um dia vou estudar aqui convosco em pormenor a profecia de Daniel 11, quando nós lemos em Daniel 11 o conflito norte-sul, entre o rei do norte e o rei do sul, o rei do norte faz guerra ao rei do sul faz guerra ao rei do norte, pois bem, esse rei do norte representa Babilónia, que é um poder que quer estar no lugar de Deus, ao passo que o rei do sul simboliza o Egito, que é um poder que nega a existência de Deus. E quando nós analisamos a história da humanidade sob o ponto de vista das ideias, das ideologias, pois bem, podemos resumir tudo a duas ideologias fundamentais. Uma ideologia que não nega a existência de Deus, mas que quer estar no lugar de Deus e, portanto, põe de lado alguns dos seus princípios e no seu lugar põe outros princípios de invenção humana. E há outra ideologia que, pura e simplesmente, nega Deus e quase toda a maior parte dos princípios morais judaico-cristãos. Amigos, nós, como povo adventista do sétimo dia, eu gosto de dizer, nós somos o novo Israel. E como novo Israel, nós não nos devemos identificar nem com o Egito, nem com Babilónia. Nem com ideologias que querem estar no lugar de Deus, mas que querem depois, por sentirem que têm esse direito, fazer as medidas ou leis à sua maneira. E reparem que na história o poder que mais corretamente tem imbuído este sentimento é o poder do catolicismo romano, certo? E por outro lado, não devemos também nos identificar com a mentalidade do Egito, porque essa mentalidade é ateia na sua base, é a mentalidade que foi levada, digamos, a um expoente máximo durante a Revolução Francesa e que chegou até aos nossos dias. Nós não somos nem do Egito, nem de Babilónia. Nós somos israelitas. E o que é o Israel de hoje? O Israel de hoje tem as mesmas características que tinha o Israel dos tempos bíblicos. E eu vou recordar aquilo que eu já aqui indiquei. O Israel de antigamente, o Israel bíblico, eram eles um povo adventista, sim ou não? Era. Porquê? Porque eles acreditavam no advento de Cristo. Claro, pela primeira vez, porque Cristo ainda não tinha vindo a primeira vez. Uma vez que nós acreditamos que Cristo já veio a primeira vez, esperamos o segundo advento. Era o povo de Israel dos tempos bíblicos um povo do sétimo dia, sim ou não? Eram. E o Israel de hoje é um povo do sétimo dia? Claro que sim. O Israel de antigamente era um povo que tinha o espírito de profecia no seu seio, o Espírito Santo que inspira os profetas de Deus, os servos de Deus, sim ou não? Sim. Tem o Israel de hoje o Espírito de profecia no seu seio? Sim. Tinha o povo de Israel no passado uma compreensão do grande conflito como nenhuma outra nação tinha? Tinham. Tem o Israel de hoje uma compreensão do grande conflito entre o bem e o mal, uma compreensão como nenhum outro povo tem? Tem. Tinha o povo de Israel do passado toda a sua vida religiosa centrada no santuário? Sim, o santuário era o centro religioso da vida religiosa do povo de Israel. Sabem, o Israel de hoje tem a sua teologia centrada na doutrina do ministério de Cristo no santuário celestial. E se vos perguntarem qual é a doutrina bíblica que os adventistas do sétimo dia têm, que nenhuma outra denominação cristã tem, a nossa tendência muito rápida é para responder que é o sábado. Não é verdade? É a compreensão que nós temos do ministério de Cristo no santuário celestial. Ou seja, essa doutrina bíblica é o centro da nossa teologia. Assim como o santuário era o centro da vida religiosa no antigo povo de Israel. Tinha o antigo povo de Israel uma mensagem de saúde, sim ou não? Tinha. Tem o Israel de hoje uma mensagem de saúde, sim ou não? Sim. Amigos, isto para dizer o quê? Nós somos o verdadeiro Israel de hoje. E por conseguinte não somos nem egípcios, nem babilónios. Nem nos identificamos com a mentalidade que acredita em Deus, mas que distorce alguns dos valores de Deus, e muito menos nos identificamos com a mentalidade egípcia que nega Deus e, ao negar Deus, põe de parte quase completamente os seus princípios. O casamento. Reparem, todos estes movimentos que nós vemos na nossa sociedade a fazer pressão para o chamado casamento gay ou homossexual, tudo isto sabem de onde é que vem? Precisamente da mentalidade egípcia, da mentalidade da Revolução Francesa. E quem diz isso diz outras coisas. Nós, como povo de Deus, temos de fazer uma limpeza na nossa mente. Sair do Egito é, nos dias de hoje, espiritualmente, abandonar todas essas ideologias que têm uma base ateia. Não faz sentido ser de outra maneira. Então, como é que nós podemos ser crentes em Deus, em Cristo, e aceitar ideologias que negam a Deus? Não faz sentido nenhum, irmãos.
De modo que pode-se dizer que há um adventista comunista. Bom, amigos, isso não faz sentido nenhum. Ou é adventista ou é comunista. As duas coisas é que não pode ser. Simplesmente não faz sentido nenhum. Pode ser adventista e ser católico ou romano, também, ou é católico romano ou é adventista. Não pode ser as duas coisas. Reparem, há coisas que são absolutamente incompatíveis. Não dá para compatibilizar. Portanto, como adventistas do sétimo dia, nós somos israelitas no sentido espiritual, aceitamos a palavra de Deus como a única regra de fé e prática, e todas as ideologias, sejam de uma forma ou de outra, que se afastem de um assim está escrito, de um assim diz o Senhor, é para rejeitar completamente. Permitam-me ler um último texto. Em Filipenses, no capítulo 3, e com este texto eu termino. Filipenses, capítulo 3, reparem o que é que o apóstolo Paulo diz da sua própria experiência que ele viveu quando conheceu Cristo. Filipenses, capítulo 3... Filipenses capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 4. Ele diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Pelo menos ele assim se achava. Mas não era irrepreensível. Como é que ele era irrepreensível quanto à lei? Andava a matar cristãos. Ele pensava que era irrepreensível quanto à lei, mas na realidade não era irrepreensível, era bem repreensível. Versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. E agora repare o que ele diz no versículo 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade de quê? Do conhecimento de Cristo Jesus. Ou seja, o conhecimento de Cristo Jesus está acima de qualquer outro conhecimento. Não há conhecimento humano, irmãos. Não há filosofia humana, não há ideologia humana que esteja acima do conhecimento de Jesus Cristo. Não há. E se nós quisermos fazer qualquer ideologia por ao mesmo nível ou até acima do conhecimento, estamos errados. Então repare o que é que ele diz. Eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir Cristo. Querem, por favor, ler o que é que está em alguma das vossas versões? Considero como quê? A minha diz refúgio. Esterco. Eu acho que esse termo é bem mais forte. Esterco. Ou seja, o que é que Paulo considerou que eram tudo aquilo que ele antes acreditava? Esterco. O que é que são as ideologias comunistas, o evolucionismo? Esterco. Isso é esterco. E o que é que nós devemos fazer com o esterco? Lixo. Não há forma de nós identificarmos. Sair do Egito hoje é dizer não a todas essas ideologias de cariz humano. Porque essas ideologias são esterco. Que o Senhor nos possa ajudar, amigos. E que nós possamos ser verdadeiramente filhos de Deus, seus discípulos, e abandonar todas as ideologias que sejam do Egito ou de Babilónia, porque nós somos israelitas espirituais. Que Deus nos ajude.